Boa tarde! Vamos para nossa aula de História, conhecer um pouquinho sobre a invasão holandesa e a invasão francesa. Vou só puxar aqui, tá? Vamos lá. Invasões francesas e invasão holandesa. O que seriam as invasões francesas? No ano de 1555 a 1567, franceses fundaram, na Baía de Guanabara, uma colônia chamada de França Antártica. Liderado por Nicolas Durand Vigoureux, acomodado calvinistas franceses, aliança com os tupinambás, que eram os tamoios para os portugueses, Mendes de Sá, junto com seu sobrinho Estácio de Sá, fundou a cidade do Rio de Janeiro, organizaram os ataques com apoio do Terminós contra os franceses, e no Maranhão houve uma fundação da França Equinocial, que ocorreu em 1612, junto de um forte chamado São Luís. O governo português não poupou esforço até completar a expulsão dos franceses no Maranhão. Os franceses ainda atacaram a costa do Rio de Janeiro em 1710 e 1711, que era o corsários saqueados, saquearam, a cidade. O que vinha a ser a França Antártica. A ocupação do Brasil foi um empreendimento particular. Os franceses fundaram o Forte de Coligny, homenageando o articulador da invasão, o almirante Gaspar de Coligny, protestante, morto na noite de São Bartolomeu, no ano de 1572. O fim da França Antártica foi no ano de 1565, quando Estácio de Sá, sobrinho do governador, que é Mendes de Sá, fundou a cidade de Fortaleza de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Aí com isso aconteceu as graças e as mediações dos jesuítas e o apoio do índio Teminó, no Espírito Santo. Comandado pelo cacique, voltando aqui para a aula, que passou um barulho. Então, graças à mediação dos jesuítas e o apoio dos índios Teminó, no Espírito Santo, comandado pelo cacique Araribóia, os portugueses venceram os franceses que haviam se aliado aos tamoios. Até no ano de 1572, o governo de Mendes de Sá deu grande incentivo à agricultura. Já a França Equinocial, fundada no ano de 1612, no litoral maranhense, financiada pela coroa francesa e apoiada por nobres portugueses, os franceses são derrotados pelo Luso espanhol em 1615. A ocupação efetiva da América Central e do Sul pelos franceses ocorreu no século XVII, nas ilhas do Caribe e Guianas, respectivamente. Estabelecimento de uma economia de latitário, escravidão e monocultura exploradora. Então, no decorrer da invasão francesa, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ocorreu o quê? Na invasão francesa. Na invasão francesa, a gente teve o apoio, de Mendes de Sá, de Estácio de Sá, onde os franceses atacaram a costa do Rio de Janeiro, e no Maranhão também houve a fundação da França Equinocial. Houve também, os franceses também fundaram a Baía do Guanabara, uma colônia chamada de França Antártica, onde a França Antártica foi a ocupação do Brasil em um empreendimento particular. O fim da França Antártica ocorreu mais ou menos em 1572, no governo ainda que era atual, que era de Mendes de Sá. A França Equinocial foi fundada no ano de 1612,
a 1615, durante o século XVII. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as invasões holandesas, ou seja, a invasão da Holanda. A região que compôs hoje em dia passou a lutar por sua independência em relação à Espanha. No ano de 1582, criando as Províncias Unidas do País Baixo, a Holanda obteve sua independência entre 1581 e foi proclamada República das Províncias Unidas com o capitão de Amsterdã, né? Entre 1580 e 1640, a União Ibérica, Portugal esteve sob domínio espanhol nesse período, foi quando Filipe II, rei da Espanha, proibiu o comércio entre as colônias espanholas portuguesas e os holandeses. Isto incluía também o Brasil, o que era gerar problemas, visto que a presença holandesa na produção e comercialização do açúcar era muito forte. Aí, no ano de 1602, a Holanda cria a Companhia das Índias Orientais para manter relação entre Holanda e as colônias portuguesas, assumindo assim o caráter militar e praticando saques e contrabandos nas costas nordestinas. A invasão holandesa é o nome dado habitualmente à historiografia brasileira, ou seja, ao projeto de ocupação do Nordeste brasileiro pela campanha holandesa das Índias Ocidental, WIC, durante o século XVII. Os holandeses invadiram o Brasil 2 vezes em lugares e ocasiões diferentes, entre 1624 e 1625 em Salvador de Bahia, entre 1630 a 1654 em Pernambuco. Quando houve essa invasão, ocorreu também, isso fez parte também das conquistas e administração dos holandeses no Brasil. A invasão holandesa fez parte do projeto da Holanda, País Baixo, em que ocupa e administra o Nordeste brasileiro através da campanha holandesa das Índias Ocidentais, né, que é o WIC. Após a União Ibérica, domínio da Espanha em Portugal entre os anos de 1580 e 1640, a Holanda resolveu enviar suas expedições militares para conquistar a região Nordeste brasileira. O objetivo holandês era restabelecer o comércio do açúcar entre o Brasil e Holanda, proibido pela Espanha após a União Ibérica. Com essa invasão ocorreu a insurreição pernambucana, onde houve conflito, né, ou seja, uma guerra, né, entre os senhores de engenhos e os holandeses no Nordeste. Ou seja, os pernambucanos queriam expulsar a Holanda do Nordeste, porque eles queriam comandar, ou seja, usufruir do nosso bem maior, que era o açúcar. Então, os senhores de engenho, percebendo que ocorreu o risco de perder suas propriedades e até serem presos, começaram a unir uma rebelião visando expulsar a Holanda do Nordeste. Os conflitos chamados de Insurreição Pernambucana ou Guerra Basílica começou em 1645. Além dos lusos brasileiros, participaram também conflitos grupos indígenas comandado pelo índio catequizado Antônio Felipe Camarão e os soldados negros, liderados por Henrique Dias. Os holandeses foram derrotados em suas batalhas, ou seja, a Holanda perdeu na guerra, né, com os pernambucanos, ou seja, o Nordeste, houve a guerra e expulsou a Holanda de Pernambuco. E nossa atividade de classe de hoje, no livro didático, na página 41 a 46, e a atividade de reforço da 76 a 78. Eu venho lembrar e ressaltar que todas as atividades são propostas aqui nessa videoaula, né? Aqui no YouTube. E observo também que alguns alunos, os mesmos, não estão prestando atenção nas aulas, porque até vem vários no meu privado perguntando qual é a página da atividade. Então, o aluno só pega, eu creio, né? O primeiro slide que está posta
o assunto, invasão francesa, invasão holandesa, pega seu livro didático e vai responder. Aí depois vem no meu privado e pergunta, tia, quais são as páginas? Eu, como assim? Se a aula foi dada, está toda lá no slide. Então, preste atenção, sejam mais comprometidos com vocês mesmos, porque isso é para vocês. Tia Adriana só está dando um apoio pedagógico a vocês, mas a dedicação tem que ser de cada um individual, não no coletivo, tá bom? Beijo e até a próxima aula de História.